Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, por toda a maravilha que Ele faz em nosso mundo, por toda a maravilha que Ele faz em todas as pessoas, pelo dom da vida, pelo dom da respiração, pelo dom de sentir a vida e agora, de maneira especial, pelo dom de partilhar essa palavra, de mais uma oportunidade do nosso dia, da nossa vida, para experimentarmos a palavra de Deus, bebermos dessa fonte que jorra até a vida eterna. Hoje, tomamos a palavra de Jesus do Evangelho de São Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 14. Esse 14, na verdade, é o final de um episódio que Jesus passa na sinagoga. Ele entra a um homem de mão seca e perguntam a Jesus se era permitido, já querendo bloquear a ação de Jesus, perguntam a ele se era permitido curar um homem em dia de sábado. Aí ele vai dizer: quem de vocês que perde uma ovelha num dia de sábado não vai à sua procura? E o homem vale muito mais do que uma ovelha. O homem é o supremo valor da criação. Jesus quis dirigir isso a eles para que eles entendessem. E qual é o resultado disso? É o versículo 14. Os fariseus saíram dali e deliberaram sobre o meio de o matar, os meios de o matar. A partir dali, vejam, só havia bem em Jesus, só há bem em Jesus, só há bem. Mas as pessoas preferem o mal do que o bem, as trevas do que a luz, a morte do que a vida. Olha que preferência esquisita, mas ninguém jamais prometeu vida a ninguém de maneira tão clara, tão testemunhal como de Jesus. Ao terceiro dia vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. E fez isso. Não há em toda a história da humanidade nenhuma criatura que tenha feito isso ou que tenha sequer prometido isso. E quem prometeu, mentiu. Se alguém prometeu, mentiu. Porque jamais deu um testemunho tão forte da vida. Porque Jesus curara um homem no dia de sábado. Olha quanto bem, aí Jesus explicando a eles que o homem é muito mais do que uma ovelha que se perdeu e que eles foram à procura, um boi que cai num buraco que eles vão tentar resgatar, mesmo em dia de sábado eles fazem isso sem transgredir o repouso do sábado. Mas se você olhar, essa história continua hoje, nos dias de hoje. Vejam, por exemplo, quantos ataques à Igreja de Deus, e nós nem estamos fazendo tanto bem visível assim, curando cegos, coxos, paralíticos. É claro, os milagres existem. Há tantas pessoas dando testemunho, às vezes você acompanha os canais católicos de televisão, por exemplo, a Rede Aparecida. Você vai à Rede Aparecida, você entra no subsolo da Basílica, tem a Sala dos Milagres, uma coisa estupenda, enorme. Quantas pessoas foram curadas por intercessão de Maria, como nas bodas de Caná. Filho, eles não têm mais vinho. Num determinado momento da vida, a pessoa sente que não tem mais vinho, não tem mais sabor de viver, não tem mais alegria, não tem mais força para viver. Recorre à Mãe de Deus
E a mãe de Deus chega para o seu filho e diz: filho, eles não têm mais vinho, eles não têm mais ânimo, eles não têm mais vontade de viver, eles não têm mais razão para viver, eles não enxergam mais a razão para viver. Aí Jesus nos socorre. É as bodas de Caná, isso acontece hoje. As curas que são realizadas por intercessão de Maria são muitas também, por intercessão dos santos, porque nós estamos vivos. A gente faz questão de evidenciar isso, porque da mesma forma que eu posso agradecer pelo dom da tua vida hoje, eu vou poder continuar agradecendo depois da minha morte por todas as vidas, por todos aqueles que creem, porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos, e a intercessão faz isso. A família de Deus jamais se dissolve, jamais se quebra, jamais se separa. Aquele que é teu irmão na fé hoje, ou vai ser por toda a eternidade, por toda a tua vida. Por exemplo, teus pais que eram católicos e que morreram na fé, estão constantemente intercedendo por você. Ou se você sentiu a falta ou da tua mãe, do teu pai, e eles morreram quando você era jovem, você não está sozinho. Eles estão junto de Deus intercedendo por você. Se eles se alimentaram do pão da vida, o pão nos dá a vida, não é um faz de conta que dá a vida, o pão da vida eterna. Então, nós, católicos, porque a nossa doutrina vem dos apóstolos, nós acreditamos e vivemos isso. Porque, por exemplo, que eu fui trazido à fé, por isso, porque tantas pessoas oraram por mim, tantos santos, tantos religiosos, tantos padres. Por exemplo, o padre que me batizou, claro, certamente ele rezava por todos aqueles que ele batizava. Então, não foi por minha livre vontade que eu escolhi o caminho de Deus. É claro, hoje eu estou feliz por isso. Dou graças a Deus por ter nascido na Igreja Católica, por ter me criado nela, por eu a ter conhecido, por eu a estar conhecendo, que é um conhecimento que nós vamos precisar tê-lo até o fim da vida, cada dia conhecendo mais e mais a nossa fé. A vida não cessa para nós. Eu não sei o que os outros pensam, mas a promessa de Jesus para nós é essa: eu vos dou a vida eterna, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Eu rezo pelos meus pais rezam por mim, pelos meus avós que tinham fé. Me lembro, por exemplo, do meu avô paterno, sempre foi uma pessoa de muita fé, de muita humildade. Então, certamente, ele reza por mim. A família não se quebra, a família não se separa. Todos estão unidos em Deus, porque todos estão vivos e acreditam em Deus, então todos estão unidos. Outro dia, por exemplo, acompanhei pessoas atacando a Igreja Católica. Veja o mistério, pregando o Evangelho e atacando a Igreja Católica, destruindo, tentando destruir, difamando tudo que a Igreja Católica ensina. E não é um fato isolado, há muitas pessoas combatendo. Vejam, deveriam se preocupar em dar compreensão da palavra de Deus. Ou como é que eu vou criticar aquilo que eu não conheço? Isso é irracional também. Como é que eu vou criticar a doutrina católica se eu não a conheço? Isso é irracional, chega a ser irracional. É como se você não entendesse nada de astronomia e fosse
criticar que a posição dos astros está errada, não é aquilo, você nunca estudou. A primeira pessoa poderia perguntar para você: você estudou alguma coisa nisso? Não, nunca vi nada, nunca me interessei por isso, nunca procurei aprender. Então por que você fala disso? Não é irracional, mas continua se fazendo. Agora aqui você vê Jesus, o ensinamento de Jesus ao homem que só fazia o bem, passou nesta terra fazendo o bem, e o queriam matar, porque não conseguiam vencê-lo, viam curas e queriam matar aquele que está curando. Olha aonde chega o nível da perversidade humana, o que é capaz uma inveja. Foi pela inveja que crucificaram Jesus. E aí continua, Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar porque o queriam matar. Uma grande multidão o seguia, olha aqui, e ele curou todos os seus doentes. E a turma queria matar, não conseguiam fazer e queriam matar aquele que fazia. Então, por isso que nós, muitas vezes, somos incapazes de fazer o bem, de curar os doentes, porque nós estamos preocupados em destruir aqueles que fazem algum bem, como aqui quiseram matar a Jesus. Jesus proibia aos doentes que não falassem disso, da sua cura. Veja, hoje a pessoa até de cura que não faz, ele proclama, para atrair pessoas. Mas aqui, depois continua, para que se cumprisse o anunciado pelo profeta Isaías: eis o meu servo a quem escolhi, meu bem-amado, em quem minha alma pôs toda a minha afeição, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos pagãos, ele não disputará, não elevará a sua voz, ninguém ouvirá a sua voz nas praças públicas, não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça. Em seu nome, as nações pagãs porão a sua esperança. Jesus, antigamente nós pensávamos, né? Jesus parava em qualquer praça e ia proclamando. Aí a gente vai começando a ver o Evangelho e vê que ele entrava em todas as sinagogas, lia. Ele foi enviado para a casa de Israel e eles se reuniam nas sinagogas aos sábados. E aí Jesus passava pelas sinagogas, instruindo ao povo que já conhecia o Antigo Testamento, que conhecia a lei de Deus dada a Moisés, que conhecia toda a história do povo judeu, desde Abraão, e ele sabia que aquele povo iria compreender o que ele dizia, mas aí, separado das sinagogas, ele ia atrás dos doentes, dos enfermos, aquilo que a gente dizia, enquanto muitos lobos vorazes esperando pessoas fracas, pessoas que são debilitadas pela doença, enquanto as pessoas procuram pessoas enfraquecidas, Jesus procurava também as pessoas enfraquecidas, mas para curá-las. Veja que ação bonita de Jesus: não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça. Olha a delicadeza da ação de Jesus. Olhar todo homem quebrado, todo caniço rachado, todo homem, toda mulher sem esperança de viver, sem esperança de triunfar, de vencer a doença. Ele procurava essas pessoas para colocar em seu nome. As nações pagãs porão a sua esperança, porque as nações pagãs não tinham esperança de nada.
Então, Jesus sai em busca dessas pessoas, diz a ela: não digam que eu estou fazendo cura, não falem disso. Eu quero falar com as pessoas, eu quero procurar as pessoas que estão debilitadas, enfraquecidas, desesperançadas, e eu quero trazê-las à vida, eu quero curar as suas enfermidades. Um ano de graça da parte do Senhor, como ele anuncia na sinagoga, hoje se cumpriu essa palavra da Escritura. Olha o que ele vai dizer aqui, capítulo 4, a partir do versículo 13, 12. Quando, pois, Jesus ouviu João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, às margens do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Agora nós vemos na sinagoga, entra na sinagoga e vai olhar lá a palavra de Deus, pega o livro do profeta Isaías. A terra de Zabulon, este povo que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz e surgiu uma aurora para os que estavam na região sombria da morte. Olha, na sinagoga de Nazaré, na cidade, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, tomou o livro do profeta Isaías, aqueles que viviam na região sombria da morte. A palavra de Deus faz isso. A cada instante de nossa vida, o nosso hoje também é essa palavra. Toda a região sombria da morte, toda a parte da nossa vida, a região da nossa vida que ainda está na sombra da morte, que não tem esperança. Veja, o povo que andava nas trevas viu resplandecer uma luz. A cada dia que passa na nossa vida, resplandece essa luz. Nós vemos uma nova luz em cada hora da nossa vida, em cada momento da partilha da palavra, uma nova esperança nasce. Jesus veio buscar, vocês viram, não quebrará, não acabará de quebrar o caniço que já está rachado, a mecha que ainda fumega, enquanto há um sopro de vida em você. Jesus está te procurando a cada dia da tua vida, é esse sopro de Jesus para reavivar a chama da fé, da esperança, da renovação da tua vida, da renovação de nossas vidas. Ainda hoje Jesus me convidou hoje, renova a tua vida, para que não permaneçamos na região sombria da morte. Olha, Lucas também diz: dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado, entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. É a missão de Jesus, e não foi a missão, ele anunciou lá, já falou o Evangelho. Isso para nós é vida hoje. Veio te resgatar dessa condição que você está. Um ano de graça da parte do Senhor. Se você acredita, hoje começa um ano da graça da parte do Senhor. Eu preciso acreditar nisso, porque eu também preciso um ano de graça da parte do Senhor, para me fazer enxergar ainda melhor, para me resgatar das cadeias que eu ainda estou preso. Um ano da graça da parte do Senhor. É isso que Ele está nos convidando, para que eu e você tenhamos a partir de hoje a certeza de que essa palavra é viva, é eterna, está presente no dia de hoje.
Ele veio anunciar para você, para mim, um ano de graça da parte do Senhor. O que ainda te aprisiona, o que ainda você não enxerga, o que você ainda está preso, ao que você está preso, aquilo que você não consegue se libertar. Qual a graça que você precisa para viver profundamente essa palavra de Deus? Ou para viver na vida? Ou para viver na graça de Deus? Para sobreviver? Aqui, acredite nisso, nessa hora, nesse momento, no preciso momento em que você se dignou ouvir essa palavra. O ano da graça da parte do Senhor está começando para nós, para mim e para você. Se reinicia cada vez que nós partilhamos a palavra de Deus. Que o Espírito Santo te ilumine, te fortaleça, para, assim como eu me fortaleça, para que eu acredite nessa palavra. Vai proclamar um ano de graça da parte do Senhor. A partir de hoje, nós, fazendo a vontade do Senhor, experimentaremos na nossa vida um ano da graça do Senhor. Quer começar hoje, quer começar cada dia em nossa vida, e o hoje é isso, um ano da graça da parte do Senhor. Pegou o livro do profeta Isaías, não anunciou somente lá na sinagoga de Nazaré, de Cafarnaum, que leu o livro do profeta Isaías, está acontecendo conosco hoje. E aqueles que procuram matar a Jesus, aqueles que procuram te matar, cada vez que você busca o bem, sai daí, se afasta daí, como Jesus se afastou. Os fariseus procuravam uma maneira de o matar, maneiras de o matar. Se afastou dali e foi em busca daqueles que dele precisavam, dos doentes, dos enfermos. Eu vim proclamar um ano da graça do Senhor. Eu preciso crer nisso. Eu não estou pregando para vocês, eu estou partilhando uma palavra e o Espírito Santo está dizendo para mim e para vocês. Hoje começa um ano da graça da parte do Senhor. Que nós, a partir de hoje, comecemos a louvar a Cristo com mais intensidade, com mais amor, com mais ternura, com mais piedade, crendo que Ele quer derramar em nós toda a graça, toda a vida que ainda nós não conseguimos viver. Deus seja louvado pelo seu amor, pela sua graça que derrama em todos nós nesta hora, na tua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que partilham, que partilharão essa palavra. Deus seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.